Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Deus seja louvado. Estamos aqui, irmãos, em mais um culto aqui na Vila Ré, e Deus abriu essa porta, e a gente está vendo um grande mover do Espírito Santo neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas, e Deus seja louvado por isso. Você que mora nas imediações, mora perto, mora longe, a gente está aqui no culto, aqui perto do metrô Patriarca, na Vila Ré mesmo. Se não me engano, aqui dá mais ou menos 100 metros, a 150 metros do metrô Patriarca. Venha congregar com a gente, você que tem sede de Deus, você que quer algo novo na sua vida, em nome de Jesus, você que não tem igreja, você que está afastado, desviado, você que quer conhecer Cristo. Olha, tem muitas igrejas abençoadas por aí, mas Deus abriu esse trabalho. E esse trabalho, com certeza, é para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E acompanhe a gente, fica aí, que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. E eu vou fazer um pedido para vocês. Eu ministrei uma palavra pela manhã, e até comentar mais sobre esta palavra. Mas o Espírito Santo me colocou no meu coração agora uma mensagem. E está lá no livro de Josué. Vamos lá para Josué, capítulo 14, Antigo Testamento. Olha que coisa linda. Eu comentei de Caleb pela manhã, mas eu falei no livro de Números, capítulo 13 e 14. Você que está em casa, se você puder assistir, está até no YouTube também, e está no meu Facebook, Odair Ramos. Uma mensagem tremenda que Deus nos deu. Josué capítulo 14. É facinho para você se localizar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué capítulo 14. Olha aí que bênção, né? O versículo é 6, pessoal. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Que palavra é essa que Caleb está reivindicando? Que promessa é essa que Caleb está reivindicando? Porque ele foi falar com Josué a respeito disso. Ele até falou: você se lembra o que Moisés falou, que Deus usou Moisés? Você se lembra da promessa da palavra? Você lembra muito bem. É interessante a gente notar que Josué e Caleb, eles foram dois espias, foram grandes homens de Deus, esses dois. E os dois, pessoal, foram espiar a terra juntos. Só que o Josué, ele teve um cargo mais elevado. E o Caleb não ficou com ciúme por causa disso. Olha que bonito. Olha a humildade de Caleb. Mas por que ele tinha essa humildade? E ficou debaixo da unção de Josué, que ficou no lugar de Moisés. Moisés aqui já estava morto. Porque ele tinha um espírito excelente. Quem tem um espírito excelente, ele é humilde. Deus até fala, em Josué houve um outro espírito, já vou falar mais sobre isso. Então ele se sujeitou, porque ele viu que aquela unção que estava sobre Josué era uma unção de Deus. Porque o próprio Moisés impôs as mãos sobre Josué no meio da congregação. E o povo viu, e Deus testificou. E isso foi notório para a congregação. E nós, como servos de Deus, nós sabemos também quando a pessoa for ungida para algum ministério, para algum cargo, para algum serviço do Senhor. Pastor, como que a pessoa sabe? Quando a pessoa, ela frutifica e prospera naquele dom. Para ela tudo é fácil naquele dom. Quando a pessoa tem um dom é fácil. E quando a pessoa não tem, não é. Deu para entender? E eles perceberam que a unção estava sobre ele. E Deus, quando Moisés morreu, Deus falou para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Olha que coisa linda. E o Caleb, que tinha uma fé tremenda,
um grande homem de Deus. Irmãos, quando os espias, 10 deles, se acovardaram, o Caleb ele se levantou e enfrentou aquele povo. E fez aquele povo calar a boca, fechar a boca. Porque ele estava contaminando o povo. Já vou falar mais sobre isso. Mas ele reconheceu a unção que havia na vida de Josué. Ele poderia falar: quem você pensa que é, Josué? A gente trabalhou junto, a gente foi espiar junto. Você não é melhor do que eu, agora só porque você está aí, não vou te obedecer, não. A gente é igual. Não, agora Josué recebeu uma unção a mais. Amém, pessoal? Hierarquia. E tem que ser respeitado. Eu não estou falando daqueles que não tem hierarquia, que não tem chamado para coisa. Eu vou falar ministerialmente falando, que a gente reconhece que tem gente que não tem. Mas se a pessoa estiver no cargo de autoridade, tem que se sujeitar no Senhor. Porque tem gente que às vezes não tem, mas está no cargo. Não tem um chamado para coisa, mas você tem que se sujeitar. É fácil? Não é. Não é. E às vezes os mais experientes que poderiam estar ali, não estão. Aí dão preferência para os jovens, vamos dizer assim. Claro que tem jovens talentosos e tal. Mas, por exemplo, o Davi, ele começou a reinar com 40 anos, irmãos. Não, perdão, com 30 anos. 30 anos. Ele foi ungido jovem. Mas teve que matar urso, matar leão, matar gigante, guerrear mesmo contra os filisteus, contra os inimigos. Aí com 30 anos, ele se assentou no trono. Olha que coisa. Quase 20 anos aí, vamos com a média de 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Então, levou tempo. Mas aqui diz, outra coisa a respeito de Davi, as pessoas reconheciam que era Davi que guerreava as guerras do Senhor, e não era Saul. Depois você leia isso. Aqui a mensagem aqui é outra. Aí diz, pessoal, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Vamos entender isto aqui. Nós vimos que ele estava reivindicando uma promessa. Estava reivindicando uma palavra, que era a terra prometida. Ele reivindicou. E aqui, ele fala algo muito profundo. Ele fala assim, irmãos, que ele trouxe resposta, que ele foi um dos espias, como ele sentia no coração. Se você ler Números capítulo 13, Números capítulo 14, você verá que 10 dos espias trouxeram um relatório difamatório. De início eles falaram que a terra era boa, mas depois começaram a colocar empecilho. Mas lá tem gigante, lá as pessoas são poderosas, não tem jeito. E esse povo, esses 10 espias, contaminou, olha que coisa séria, contaminou a congregação toda, a igreja toda do Antigo Testamento. Que coisa séria. E eles começaram a chorar, quiseram apedrejar Caleb e Josué. Irmãos, se levantaram contra Moisés e Arão e se levantaram contra o próprio Deus. E olha que era da equipe dos líderes. Deus mandou separar 12 espias. Eu preguei mais isso pela manhã. O Josué ele pertencia, como Caleb, a uma equipe que continha 12 pessoas com eles. Só que nem todo mundo tinha a mesma fé, o mesmo espírito que Caleb e Josué. 10 deles eram covardes. 10 deles eram medrosos. E além de ter medo, colocaram medo na vida de outras pessoas. E por causa disso, eles perderam a bênção de entrar na terra prometida. E ele fala aqui, eu trouxe resposta diferente dos outros espias. Eu trouxe a resposta que eu sentia no meu coração. Eu falei o que eu sentia no meu coração. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Dá uma fechadinha aqui. A gente está ao vivo, aqui começou um barulho aqui. Fechar essas janelas aí por um pouquinho de tempo, tá, pessoal? É assim mesmo, né? Vai melhorar um pouco. Glória a Deus. Então, voltando para cá. Obrigado, irmão. Voltando para cá.
O que acontece, pessoal? Muitas das vezes, a gente não fala o que está sentindo no coração. Muitas das vezes, a gente fala o que os outros falam, mas não é o que a gente sente. Como aquele povo que ficaram com medo de não entrar na terra prometida e perder a bênção, tiveram que andar durante 40 anos. Então você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que vão colocar palavras na sua boca. Tem pessoas que vão querer que você desista, que você desanime, que você fique com medo. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que falar o que Deus colocou no seu coração, ficar na palavra. Ele disse, eu falei o que eu sentia no coração. E a gente tem que falar, pessoal. Às vezes a gente perde a oportunidade também em relação às pessoas, a relacionamentos. A gente tem que falar o que está sentindo no coração. Às vezes a pessoa precisa desabafar. Um casal, um amigo. Claro que se for amigo, vai desabafar com todo mundo, não, pessoal. Um conselho que o pastor vai dar para vocês, é experiência. Não fale fora do tempo. Como assim, pastor? Se você tiver de cabeça quente, cabeça cheia, tiver muito atribulado, não é o momento de falar. É o momento de você ficar calado. Quando for o momento de falar, de você falar o que você está sentindo no coração, talvez de algo que você não esteja gostando, ou de repente está pensando em tomar uma decisão, ore a Deus para Deus preparar o momento para você conversar com a pessoa. Em nome de Jesus. Isso é muito importante. Porque se a pessoa falar na hora errada, pode estragar tudo. O Caleb aqui falou na hora certa. Ele falou para o povo, não, vamos subir animosamente, Deus é conosco, Deus vai nos dar a vitória. Eles são como pão para nós. Eles estão desamparados. Deus é conosco, não temos. Então ele falou o que ele sentia no coração. Ele jogou para fora o que ele acreditava. Então, em relação à fé, é a mesma coisa. Você tem que jogar para fora o que você acredita, não o que os outros falam. Tem gente que quer dirigir você, quer dirigir sua vida espiritual. E se você não tomar cuidado, você vai se arrebentar. Tem gente que vai colocar obstáculo para você, vai querer impedir você. Ô irmão, você acha que as coisas são fáceis na vida? As coisas não são fáceis. Quem já conquistou alguma coisa aqui na vida sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Você tem que lutar, você tem que batalhar. Porque se você olhar para os problemas, se você olhar para os gigantes, se você olhar para a sua dor naquele dia, para a sua tristeza naquele dia, não vai trabalhar não. Vai ter que trabalhar. Se a pessoa ficar olhando muito para os problemas, ela não faz nada. É necessário ser valente, ser ousado, ser intrépido, como Caleb foi. E na fé é a mesma coisa. Agora tem que jogar para fora. Jogar para fora, porque tem coisas que às vezes está fazendo mal. Talvez a pessoa está acontecendo alguma coisa, por exemplo, de um relacionamento. Eu estou falando geral, pode ser casamento, pode ser em relação a amigos, a irmãos em Cristo, seja o que for. E de repente aconteceu algo, a pessoa te feriu, ou a pessoa nem sabe do que está acontecendo. Ora a Deus para Deus preparar e você conversar, mas na hora certa. Jesus desabafou quando ele estava lá no jardim de Getsemane. Ele falou o que estava sentindo no coração. Eu estou triste. Fica aqui comigo, vamos orar. Só que Jesus não falou para qualquer um. Ele falou para Pedro, Tiago e João, que eram homens de confiança. Inclusive, quando Jesus levou os três para o Monte da Transfiguração, eles viram a glória de Jesus Cristo, viram que as vestes resplandeceram, eles viram Elias e Moisés, mas Jesus falou assim, não conte nada, não conte essa visão, até quando o Filho do Homem for glorificado. Quando morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. E pode ver que Pedro, João e Tiago não comentaram nada disso. Pedro só comentou, pode olhar uma das cartas de Pedro, que Pedro falou só depois que Jesus partiu. Jesus abriu o coração ali. Amém, pessoal? Então, às vezes é necessário desabafar. Eu senti de trazer esta palavra. Tem muita gente com o coração apertado. Tem muita gente que está querendo falar alguma coisa. E a gente está segurando. Claro, espera o momento certo. Fala com Deus. Em nome de Jesus. Quer falar com o encarregado, quer falar com o pastor, quer falar com o irmão, quer falar com o cônjuge, quer falar com o filho, em qualquer situação.
Em nome de Jesus, espera o momento certo. Porque às vezes a gente fica de cabeça quente. Todos nós temos os nossos momentos. Porque senão a gente vai agir com Pedro, vai cortar a orelha dos outros. Vai machucar pessoas. Pode estragar ainda mais um ambiente que não está legal. Então temos que falar. Isso é muito importante. Amém, pessoal? Amém. Com o tempo a gente vai amadurecendo. Até em relação, por exemplo, à obra de Deus, a respeito de ministério, é a mesma coisa. Tem um momento certo para falar. Quanto mais você amadurece também, você tem mais um jeito de falar. É diferente. Então ele falou o que sentia no coração. O que você tem sentido no seu coração? Responda para você mesmo. A gente está fazendo essas lives, você nem imagina como tem abençoado gente, pessoas até de outros estados, pessoas que eu nem conheço. Olha, coisa tremenda que Deus está fazendo. E glória a Deus por isso. Eu sei que tem 7.000 aí que Deus colocou no meu lugar. Mas está alcançando muita gente e pessoas ali todo dia sintonizadas, pessoas, irmãos, que têm assistido, as pessoas que têm compartilhado, e glória a Deus por isso. Tem pessoas que eu estou até atendendo, para você ter ideia. Então Deus seja louvado por isso. Porque quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça. Então tem pessoas, trazendo para esse lado também, como aqueles 10 espias que faziam parte de uma equipe. Era um total de 12. 10 deles não tinham a mesma fé, o mesmo amor, a mesma coragem, a mesma pegada, a mesma valentia que Josué e principalmente o Caleb. Não tinha. Eles eram os negativos ali, pessimistas. Só que eles contaminaram outros que estavam para entrar na terra prometida. Eles contaminaram toda a igreja. Ainda jogou a congregação contra Moisés. Ainda jogou a congregação contra Arão, irmão de Moisés. Aquele povo viu maravilhas, viu prodígios. E também quiseram apedrejá-los. E quiseram levantar um capitão e voltar para o Egito. Então essas pessoas sempre vão existir. A gente precisa ver quem está na nossa equipe. Mas nem todo mundo está conosco. Nem o coração de todos estão conosco. Nem todo mundo tem a mesma fé, a mesma visão e a mesma pegada. E essa equipe pode estar sendo formada na sua família. Por mais que você tenha família, parentes, e a gente tem que crer na promessa, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas não quer dizer que todos tenham o mesmo entendimento que você, que pensem igual você, que tenham a sua fé, que tenham a sua valentia, a sua ousadia. Não tem. E às vezes a pessoa é tão negativa, tão pessimista, que se você não tomar cuidado, se você deixar se levar pelas emoções e sentimentos, você vai ficar contaminado. Aí você também vai enfraquecer, você também vai desanimar, você também vai ficar desesperado. Aí você vai perder a terra prometida, da bênção. Ele não. Ele falou, você lembra da palavra que Deus me deu através de Moisés. Eu quero essa palavra, eu quero essa promessa. E os demais não entraram na terra prometida, porque foram contaminados com pessimismo. E tem gente, irmãos, que é pessimista. E a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Não trazer para esse lado, que é muito importante também, não rejeitar a pessoa, mas rejeitar esse tipo de comportamento, esse tipo de fala. Pessoa pessimista, ela atrapalha. Pessoas que só vê problema, que acreditam nos problemas, esse tipo de pessoa vai afetar a congregação, vai afetar as pessoas. E Deus está querendo pessoas valentes, Deus está querendo pessoas ousadas, pessoas intrépidas. Foi o que ele falou de Caleb. Ele falou de Caleb para Moisés. Somente Caleb e Josué vão entrar na terra prometida. Porque em Caleb houve um outro espírito. Ele tinha um outro espírito. Ele era diferente dos demais. Não porque Caleb era melhor. Pelo contrário. Mas Caleb, ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ele via aqueles gigantes como pão. Ele via aqueles gigantes, aqueles filhos de Anak, como nada. Os 10 espias falaram, pregaram para o povo. Não, mas o povo lá é mais poderoso do que a gente. Caleb não, pensava diferente. Deus está conosco. Trazendo para os nossos dias, mediante a palavra.
maior que está em mim do que eles. Amém, pessoal? Amém. E que tenha essa ousadia e valentia, isso agrada a Deus. É esse espírito que a gente tem que ter, não espírito de medo, mas de fortaleza, de crer que Deus está com a pessoa para mudar a história dela, para mudar o casamento, mudar a família, mudar os seus negócios e restaurar. Porque Deus deu a terra para eles. Deus falou, vocês estão aí diante da terra, Moisés escolha 12 espias, envia para lá. E eles foram. E eles viram que a terra era boa. Viu, mas olharam para os problemas. Olharam para o gigante. Começaram a difamar a terra. De repente você conhece alguém que era da mesma fé, que participou de um corpo de Cristo, participou da igreja, conhece a palavra e hoje está difamando o evangelho. Hoje está difamando as promessas de Deus. Porque é uma pessoa incrédula. Ela não acreditou, ficou com medo, agora quer contaminar os outros. Por exemplo, fiquei tantos anos na igreja, fiz campanha disso, daquilo. Fui lá na igreja, mas não resolveu minha vida. Eu pensei que Jesus ia resolver minha vida. Pelo contrário, até piorou. Mas Jesus não veio resolver o problema de ninguém. Jesus veio resolver o problema do pecado. O homem estava separado de Deus. Isso é a pior desgraça que tem. O pecado separa o homem de Deus. E Jesus deixou o trono dele, a glória dele. E veio esse mundo aqui para salvar os pecadores. E as pessoas estão preocupadas com isso, com as coisas materiais. Isso é consequência. A Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, as pessoas estão habitoladas, estão materialistas, estão amando Deus chamado Mamão. O próprio Senhor Jesus disse assim, ninguém pode amar a dois senhores, ou a Deus ou a Mamão. O dinheiro, o Mamão, Jesus chamou ele de Senhor, mas ele não pode ser Senhor de nossas vidas. Tem que ser Jesus, tem que ser a palavra, é Ele que tem que nos guiar. Então nós devemos estar atentos a isso, e não deixar as pessoas nos contaminar, porque ela não crê, porque ela não acredita, ficou tanto ano na igreja, de repente se afastou, se perdeu, e nunca teve um encontro com Jesus, e de repente pode te contaminar e fazer você desistir daquilo que Deus te prometeu. Eles estavam diante da terra prometida, eles estavam lá em frente, eu falou, pode entrar que eu sou com vocês. E Deus já tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas, abriu uma vermelha, você conhece a história, o que ele fez no Egito, e esse povo viu. Mas eles falaram, não, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão. E eles, irmãos, iam fazer isso. Mas Caleb tinha um outro espírito. Não, vocês estão sendo rebeldes, vocês têm que fechar a boca. Leia lá, Números 13 e 14. Vocês têm que calar a boca, fechar a boca. Irmãos, tem gente que não entra no céu, não vai deixar os outros entrarem. Jesus falou isso em Mateus 23. Quando eu leio aquela passagem bíblica de Mateus 23, eu vibro. Porque Jesus, ele pega pesado com os fariseus. E ali, Jesus fala isso, cita essa palavra. Vocês são filhos do inferno 2 vezes. Vocês ganham discípulo, fazem um discípulo, e fala assim, e vocês os tornam 2 vezes filhos do inferno. Vocês já são, os outros se tornam 2 vezes mais. E vocês não entram no céu, e não quer que eles entrem. E isso é muito sério, como eles aqui. Irmãos, nós devemos falar o que está no nosso coração, mas falar o que diz a palavra. Irmãos, o espírito do medo às vezes bate no nosso coração. Às vezes ele se levanta contra nós. Às vezes ele quer mostrar coisas que não tem jeito, que é impossível. Mas Deus falou, vai que é tua. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Mas a pessoa olha para o fulano, não, mas esse fulano não tem jeito. Ele é usuário de droga, está no crime, está no caminho errado. Não, essa pessoa não tem jeito não. Jesus não está falando nada disso. A pessoa só precisa crer, só precisa acreditar. Mas ela olha mais para o vício da pessoa. Ela acha que aquele vício é superior ao que Deus fala, ao que Deus promete. A gente tem que acreditar no que Deus fala. Quem dá a última palavra é Deus. Josué falou o que ele sentia no coração, por isso que ele exalava a fé. Por isso que Deus disse, olha, achei ele com outro espírito. Esse é diferente. Isso alegra o coração de Deus. Deus quer ver essa diferença na gente, essa fé na gente. Em nome de Jesus.
como eu ministrei ontem na live, você pode até estar bem na cova dos leões. Se Deus permitiu você estar lá, mas Ele não vai deixar ser destruído, devorado. Deus não vai deixar você se esmagalhar. Pelo contrário, isso é para a glória dEle. Ele vai livrar a pessoa e ainda vai abençoar. Esse é o Deus que a gente serve. Em o nome de Jesus Cristo. Não se contamine. Porque aquela pessoa que um dia conheceu a palavra, conheceu Jesus, viu maravilhas, viu milagres, nunca houve, olha o que eu vou falar para vocês, em geração nenhuma, povo tão incrédulo como aquele povo na época de Moisés. Moisés, vamos dizer assim, é como se fosse um pastor daquela congregação. Que congregação que murmurou. Ninguém mais viu tantos milagres como aquele povo. Eu nunca vi um mar vermelho se abrindo, ou nenhum mar se abrindo, eu nunca vi. Você já viu o mar se abrindo? Nunca vi. Fora dos milagres, você sair da rocha água, no deserto, Deus fazendo maravilhas. Ninguém viu tantos milagres como eles. Mas era o povo mais incrédulo. E tem gente que vê muitos milagres, mas não se converte, é duro, é descrente, é murmurador, e vê Deus fazendo na vida das pessoas, e ela até mesmo provou, mas tem um coração duro, às vezes não conquistou uma bênção, um milagre por causa do medo, e aí contamina os outros. Aí a pessoa fala do que o coração está cheio. Nosso coração tem que estar cheio de fé, amém, cheio de ousadia, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus ainda disse, você pode confirmar lá depois, no livro de Números 14, 24. Deus ainda fala, nele houve, estavam querendo entrar na terra prometida. Deus falou, esses aí não vão entrar não, exceto o Caleb e Josué, porque nele houve um outro espírito e perseverou em me seguir. Quando Deus fala assim, perseverou em me seguir, é porque tentaram desanimá-lo, desestabilizá-lo, tentaram enfraquecê-lo com aquele relatório, aquela pregação negativa. Lá tem gigante, o povo lá é mais poderoso, nós somos como gafanhoto diante deles. Fora isso, ainda tem os anaquins, ainda tem os amorreus, aí tem os heteus. Aí começou a trazer um discurso de medo, uma pregação de medo, e o povo chorou, a Bíblia diz, toda aquela noite, e criticaram Moisés. Que tristeza, olha que coisa. Mas Josué não, nem Caleb. Se você olhar Caleb, você vai ver que ele fala, se o Senhor se agradar de nós, seus rebeldes, não seja rebelde contra o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar essa terra, vamos subir lá, Deus é conosco. Sempre ele procurava perseverar em seguir a Deus. Vamos fazer de tudo para parar você, principalmente quando você estiver diante da terra prometida. Pode tomar posse da bênção. Uma pessoa levantada por Satanás vai tentar fazer você desistir, vai tentar colocar medo em você, para você parar, vai fazer você olhar para os problemas, para as dificuldades, ainda vai dizer assim, mas você vai na igreja, como está a sua situação? Olha aí como que está. E você vai entrar na terra prometida. Não deixe isso acontecer com você, nem com você que está em casa. Não deixa. Persevere em seguir ao Senhor. Persevere na palavra, persevere na oração. Dificuldade todos nós passamos. Não existe pastor super-homem. Jesus mostrou a humanidade dele quando estava aqui. Nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e agiu como homem. E desabafou. Pedro, Tiago, João, a minha alma está triste. Eu estou angustiado. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Vela comigo pelo menos uma hora. Eu preciso da companhia de vocês. E você já conhece a história. Irmãos, nós somos seres humanos, mas crendo no Deus Todo-Poderoso, invisível, mas real. Em nome de Jesus. E Ele pode mudar a história de qualquer um. Por isso que Caleb, Deus falou, e eu vou finalizar agora, nele houve um outro espírito, porque perseverou em seguir-me. Por isso ele e a família dele vai entrar na terra prometida. Isso é promessa de Deus, irmãos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Eu só vou finalizar relendo esse versículo. O versículo 7
Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Amém, pessoal? Amém. Tem gente que vai derreter o coração dos outros, colocar medo no coração dos outros, obstáculos. Mas tem gente que vai ter o espírito de Caleb. Amém? Espírito de fé, de ousadia, e vai para cima mesmo. O crente é que nem massa, né? Massa de pão, você bate, mas o bicho cresce. É assim que funciona. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus. E eu vou finalizar, como na época, quando o povo foi levado para o Egito, depois morreu um dos faraó, e aí diz a palavra que o faraó fez de tudo para acabar com o povo de Israel, exterminá-lo. Mas quanto mais ele prejudicava, quanto mais ele batia no povo de Deus, mais o povo se multiplicava. Porque nós estamos atentos, irmãos. Já me tentaram parar várias vezes. Irmãos, até o hino antigo da Rose Nascimento. Tentaram me parar, mas eu não desisti. Amém, pessoal? Amém. Eu sou limitado, mas Deus falou com você. Toma posse desta palavra. E quando você for desabafar com alguém, falar o que está sentindo no coração, ora a Deus para Deus preparar o momento. Em nome de Jesus. Quando Deus preparar, é porque tudo vai fluir. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus.